22 e 23. Aquele que achou, diga amém. Amém. Aquele que não achou, diga vou indo. Todos acharam, amém. É assim a palavra do Senhor. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, colocarei em suas mãos as tuas funções, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Eu mesmo o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um assento de honra e trono de glória. Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8 somente. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quero orar junto com você nessa noite em nome de Jesus. Se você puder colocar a sua Bíblia sobre o seu assento, e você der a mão a essa pessoa que está ao seu lado. A carta Filadélfia, o nome de Filadélfia significa amor fraternal. Então você vai dar a mão a essa pessoa que você ama, que está aí do teu lado, que é o teu irmão nessa igreja. Eterno e poderoso Deus, nós cremos no poder da tua palavra. Eu acredito, Senhor, que de forma maravilhosa o Senhor já tem operado no meio da tua igreja nessa noite. Eu já sinto, Senhor, a tua presença aqui de uma forma muito especial. Eu tenho certeza, Senhor, de que o Senhor está presente no meio desta igreja. Como aquele que passeava em meio aos 7 castiçais de ouro, o Senhor está presente aqui nessa noite, nesse lugar. Ó Deus, estamos falando, Senhor amado, que Tu és um Deus a qual está sentado em um trono de glória. Porém, também Tu estás presente no meio da igreja nessa noite. O Senhor está aqui. O Senhor, ó Deus da glória, está no meio deste povo, e isso é manifesto através, Senhor, das lágrimas que já rolaram, das línguas que já foram, ó Deus, que foram faladas aqui, Senhor, do glória a Deus, do aleluia. Isso é manifesta a tua presença no meio do teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, e cremos que o poder da tua palavra irá operar, independentemente, Senhor, daquilo que qualquer um tem enfrentado nessa noite. A tua palavra ela vai operar, porque a tua palavra, Senhor, testifica dela mesma, dizendo que ela não volta para ti vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a enviou. Opera poderosamente em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento e dar glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai falar com a igreja em Filadélfia de uma forma muito especial. Eu vejo mais uma das igrejas da Ásia Menor, porém que Jesus ele vai falar de uma forma especial, de uma forma bem simples, porque esta igreja ela havia sido instituída em meio a uma cidade a qual possui um comércio muito vasto. E, segundo o seu comércio, ali, aquilo que estava em evidência era o cultivo das uvas. Automaticamente, a cidade possuía o vinho como uma das suas atrações principais. Havia ateiros na cidade. Então, com relação a isto, vemos que há naquela cidade também um culto a um deus pagão chamado Dionísio, grego, em outra tradução em latim, Baco, o deus do vinho. Eu vejo que em meio a tudo isto, essa cidade, ela traz a atenção das pessoas, e vejo que dentro disto, no meio dessa cidade, existe alguma coisa que a torna frágil,
porque ela sofre um cataclisma. O terremoto vem devastar a cidade em 17 a.C. A cidade é devastada. E o que acontece é que, nesse âmbito, Paulo ou algum dos seus vão anunciar a palavra, e ali fica instituída uma igreja. Jesus agora está falando para uma segunda geração de cristãos. Ele está dizendo, se revelando como aquele que é santo, aquele que é santo e verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Jesus se revela para a igreja em Filadélfia como santo e verdadeiro. Santo significa que ele é modelo padrão, e como ele não existe ninguém, porém ele requer de nós que nós sejamos santos como ele é santo. E nós venhamos buscar a santidade. Jesus requer da sua igreja que ela ande em santidade. Jesus também se revela como verdadeiro. Isso fala que ele é o que é. Ele não precisa de usar de outros artifícios, porque a mensagem para esta igreja é uma igreja pequena, é verdade. É uma igreja que estava sofrendo diante de uma sinagoga, em que muitos judeus se vangloriavam de uma promessa que diz que a chave da casa de Davi estaria sobre as suas mãos. Eles se vangloriavam nisso, e a igreja era perseguida e contestada com relação a isso, com relação à autoridade da casa de Davi. Mas o que eu vejo é que Jesus ele vai dizer que ele é aquele que tem nas mãos a chave de Davi. Jesus está se revelando para esta igreja dizendo que é ele quem tem o poder e a autoridade de introduzir ou remover alguém do reino. O reino davídico era o berço do Messias, e os judeus rejeitaram o Messias. Aí Jesus vai dizer com relação à chave de Davi, que está nas suas mãos. Porque quando eu vejo dentro da história, da cronologia bíblica, eu vejo que no passado essa chave foi dada a um homem mordomo do rei Ezequias, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 22. Ela é dada a Sebna, a qual tem o direito de ter as chaves do palácio em suas mãos, de forma que ele entra por onde quer que vem atender, e ele sai ao momento que ele quiser. Ele tem o governo, ele é o mordomo de Ezequias, tem o governo sobre toda a cidade. Ele pode entrar, pode sair, ele pode administrar aquilo que é do rei, porque o mordomo é aquele que está para administrar aquilo que pertence ao rei. Porém, a Bíblia vai dizer que Sebna vai querer induzir o rei Ezequias para que este venha a se rebelar contra a Síria. E a Síria era alguém que, uma nação que estava como instrumento de Deus sobre a própria Judá, para que estes fossem provados. Ele conhecia o rei para que se rebelasse contra a nação, a Síria, e vai fazer um túmulo numa rocha, e isso chega ao ponto máximo em que Deus vai tirar a chave das suas mãos, porque quando ele toma para fazer um túmulo perpétuo de rocha e na pedra, ele queria ser lembrado, ele queria que o seu túmulo fosse algo que trouxesse à memória tudo aquilo quanto fez. Ele queria ser lembrado, ele queria ser vangloriado. Então Deus diz: eu vou tirar as chaves da mão de Sebna,
e voltar ao meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, o sacerdote. Então ele diz que tudo quanto era de Sebna, ele vai tirar e vai entregar a Eliaquim, que prefigura o Messias, que prefigura Cristo. A Bíblia diz que o nome de Eliaquim significa Deus levanta. Eliaquim significa Deus levanta. Eu já começo a aprender aqui que Jesus está dizendo aos judeus: se vocês não receberam a oportunidade de salvação e agora querem questionar aquilo que eu estou fazendo em meio ao povo, porque estou transformando vidas e resgatando almas. Se vocês querem questionar isso, fiquem sabendo de uma coisa: a chave foi tomada, está nas minhas mãos, e eu dou a quem eu quiser. A obra de Deus é assim. Não existe ninguém que seja insubstituível. Deus tira a chave e dá na mão de quem quer. Se você não quer obedecer, Deus tira a chave e dá na mão de quem quer obedecer. Se você não quer fazer, Deus tira a chave e dá na mão de quem quer fazer. Se você quer se vangloriar, Deus tira a chave, e o nome dele aqui significa Deus levanta. E Deus pega e levanta alguém para a glória do seu próprio nome. Deus está levantando pessoas nesses últimos dias, nessa geração. Deus está levantando pessoas que não têm expressão, pessoas que são pequenas, pessoas que não têm muita cultura, é verdade, mas têm intimidade com Deus, mas têm vida com Deus, mas têm a presença de Deus. Deus levanta, e é Ele quem levanta. As chaves foram tomadas. Eu imagino um dos primeiros. A chave falando agora, sua família foi excluída. Acabou, a chave vai ser tomada. E passa para ele aqui, que é uma prefiguração do Messias, do próprio Cristo. A igreja enfrentava perseguição. A igreja em Filadélfia é a menor dentre as igrejas, porque é uma igreja que talvez não tivesse muita aparência, e ainda tinha as fragilidades da própria cidade influenciando sobre aquilo que elas estavam vivenciando, e ainda tinha um culto a Dionísio, ao deus pagão. Ela estava cercada, porém se mantinha fiel. Ela é sofredora, mas é fiel. Tem pouca força, mas é fiel. A Bíblia diz que Jesus vai se revelar nessa igreja e vai dizer que Ele assume total responsabilidade de introduzir ou retirar alguém das responsabilidades do reino. Ele dá a chave a quem Ele quer. E eu vejo que duas coisas que a Bíblia me fala claramente. Quando a Bíblia fala de porta aberta, mas para ele aqui a porta está aberta. Eu vejo que para os judeus a porta havia sido fechada, mas para a igreja a porta estava aberta. A porta está aberta. Porém eu analiso dentro da Bíblia Sagrada que todas as vezes que vamos falar de porta, estamos falando de oportunidade. Eu não posso excluir esse conceito que uma vez que se fala em porta, se fala em uma oportunidade. Uma vez que se fala em porta aberta, está se falando em oportunidade. E uma vez que também se fala em porta fechada, está se falando em intimidade. A porta para Sebna está fechada, porque Sebna quis se expor demais, quis aparecer demais. As suas portas da sua vida estavam abrindo muito, estava querendo expor a sua vida, expor aquilo que ele era. Então Deus logo vai abater. Ou seja, Deus não trabalha com a pessoa soberba, Deus não trabalha com pessoas que querem se vangloriar e crescer. Então Deus vai tirar e vai manter a porta fechada através da vida de Eliaquim, porque eu tenho vida com Deus. Eu não preciso demonstrar aquilo que tem de Deus na minha vida para as pessoas. Eu não preciso fazer a
ele fecha a porta da arca e mantém a sua intimidade. Meu irmão, eu vejo Moisés, quando entra na tenda para falar com Deus, lá está fechado, ninguém precisa invadir a intimidade dele com Deus. Eu vejo quando Davi, ele ia buscar a face do Senhor, ele estava escondido. Por quê? Porque quando estamos escondidos em Deus, quem está olhando é só Ele. Ele está olhando a tua vida, Ele está olhando aquilo que você passa, Ele está olhando o teu sofrimento. Não precisa se expor. Tem pessoas que gostam de aparecer e mostrar que estão sofrendo. Elas vêm para a casa do Senhor e chega a dar dó, porque demonstra que está alguma coisa errada. Mas tem pessoas, irmão, que quando vem na casa do Senhor, o seu rosto está um sorriso alegre, estampado. Ele está dando glória, está dando aleluia. E alguém não entende o que está acontecendo. Ele não precisa expor a sua vida. Os seus segredos estão guardados. A sua intimidade está lá. A porta fechada. A porta está fechada. Jesus conhece a vida da igreja, tanto que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas. Ele conhece a igreja. Ele conhece a situação da igreja. Ele vê você aqui, meu irmão, por dentro e por fora. Ele sabe os teus segredos. O mordomo tinha acesso a tudo quanto era do rei. O mordomo tinha acesso a tudo quanto era do palácio. Ele tinha acesso a todas as riquezas. Ele tinha acesso porque, além de mordomo, a palavra aqui significa tesoureiro. Ele era um tesoureiro do rei. Ele tinha acesso a tudo quanto era da parte administrativa. Imagine você, tal poder que é dado a um homem, de forma que só ele podia entrar e sair. Ele tem o governo de tudo. Ele tem o governo dos tesouros do rei. Deixa eu começar a dizer uma coisa aqui nessa noite. Jesus conhece a igreja e Ele conhece as obras que a igreja produz. A igreja está lidando com os tesouros do rei. A igreja está lidando com aquilo que pertence ao rei. Então não vai lidar com as coisas que pertencem ao rei de qualquer maneira. Vá a lidar com as coisas que pertencem ao rei com zelo, porque ele está observando. Ele não precisa expor a sua vida, os seus tesouros, os tesouros da casa real. Ele não precisa expor. Mas tem uma coisa, meu irmão: quando ele permanece fiel, quando a igreja permanece fiel, então a porta fechada da sua intimidade, Deus pega, olha e vê como ela está. Então Deus vai lá e abre uma porta para você. Que porta é essa? Quando Deus vê que você tem intimidade, que você guarda os seus segredos com Deus e não expõe a tua vida, Ele vê que você é uma pessoa humilde, Ele vê que você é uma pessoa que tem um coração voltado para a obra. Então Deus vai e abre as portas da oportunidade. Tem oportunidade para todo mundo. Na obra de Deus não existe ninguém substituível. Tem oportunidade para cada um. Mas voltando ao texto, a Bíblia diz que Cristo é quem permite essa aprovação. Por que Cristo permite a aprovação? Porque Ele quer que você venha resplandecer diante do mundo. Olha, isso é simples. Existe alguém que está te observando. Existe alguém que está olhando a sua conduta e olhando a sua vida. Existe alguém que está vendo a sua forma de como você vem. Independentemente dos seus problemas, você está aqui. Então existe alguém de olho em você. Não pense em você que você está sozinho. Tem alguém te observando. Não pense em você que tudo está largado às naus. Não, Jesus está no controle da igreja. Jesus tem o controle da sua própria vida. Jesus está observando você e tem outros que estão olhando. Então Ele permite que o crente seja provado. Ele permite que uma igreja fiel, ela venha passar por provações. Porque quanto mais a igreja passa por provação, é como ouro que passa pelo fogo. E quanto mais o fogo envolve o ouro, mas o ouro ele tende a brilhar. Quanto mais envolve o ouro, mais o ouro tende a brilhar. Quanto mais a provação vem sobre a vida da igreja, mais a igreja brilha. Quanto
Está brilhando, tem gente brilhando nessa noite. Está dando glória a Deus, machucado, mas está brilhando. Está dando glória a Deus, ferido. Só Deus sabe como que você veio aqui nessa noite, nessa festa. Só Deus sabe o 59º aniversário você entrou aqui, mas está brilhando. Não importa, você vai brilhar. Queira Satanás ou não, queira quem disse que você não ia conseguir ou não, você vai brilhar nessa noite. Conhecida por Cristo, independente dele. Como assim, irmão? Deus poderoso, Espírito Santo da Deus de poder e autoridade. A Bíblia diz que quem vinha contra a igreja eram aqueles que eram da sinagoga de Satanás, a qual a Bíblia vai dizer que não são judeus, mas mentem. Por isso que Jesus se revela como verdadeiro. Jesus não precisa usar de artifícios para atrair as pessoas, não. Ele é o que é, e as pessoas vêm porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Aqui não precisa de nada diferente a não ser a presença do Espírito Santo. Aqui não precisa, irmão, eu me render ao mundo para poder receber almas. Aqui é o Espírito Santo. Eu não preciso ceder às tentações para poder me manter, dizer que sou crente, que eu sou, mas na verdade eu não sou. Não, eu tenho que ser fiel, eu tenho que expor aquilo que eu sou, e isso Jesus está ensinando a igreja. Eu conheço a igreja, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo: a igreja é conhecida por mim. Você é conhecido por mim. O seu nome está lá nos céus. Ele te conhece. Eu não preciso de posição de destaque, irmão. O meu nome está escrito no livro da vida. O que vale é isso. Você precisa disso. Que Jesus reconheça quem você é. Que Ele reconheça que você é servo dele. Estou sofrendo, mas Jesus me conhece. Estou sofrendo, mas sou conhecido no céu. Eu estou padecendo, mas sou conhecido por Deus. Jesus te conhece. Ele conhece você. Agora o que me chama a atenção é que a igreja vai permanecer fiel, mesmo tendo pouca força. Mesmo tendo pouca. Está fraco. Mesmo tendo pouca. Mais uma vez, mesmo tendo pouca. A igreja tem pouca força. Deixa eu dizer uma coisa, e aqui há um segredo da igreja. A igreja em Laodiceia tinha um segredo com Deus. Por quê? Qual é o segredo do sucesso dessa igreja? A igreja é chamada de igreja em Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. E Jesus usa essa igreja como referência para os nossos dias. Porque isso diz tanto respeito ao passado, ao presente e ao futuro. Essa é o padrão da igreja do arrebatamento. Escute isso. Uma igreja missionária que tem a presença do Senhor a todo momento e que não vende os seus valores. Tendo pouca força, aí Jesus vai dizer: vocês não estão aqui por vocês mesmos, porque por eles não estariam ali, porque eles têm pouca força. Eles têm pouca força. Eles não estariam ali por eles mesmos. Mas a Bíblia diz que eles guardam a palavra apesar disso. E não negam o nome do Senhor Jesus. Eles não trocam os seus valores cristãos. Eles não vendem os seus valores cristãos por causa das provações. Eles não são daqueles que abandonam a obra de Deus por causa das provações que estão passando. Eles não são daqueles que no primeiro vento que vem, ele diz: Deus não está comigo e vai embora. Não, ele sabe passar calado. Ele sabe sofrer, mas ter a presença de Deus ali. Ele sabe sofrer, mas manter a sua vida com Deus. Isso, tendo pouca força. Quem tem pouco, fala de dependência. Quando eu tenho pouco, eu não dependo de mim, mas eu dependo do Senhor. Agora quem tem muito, anda de nariz em pé, dizendo que é o tal. Mas quem tem pouca força, baixa a cabeça e diz: eu só canto se Ele é comigo. Eu só prego se Ele estiver
céu e na terra. Você tem pouca força, mas permanece fiel. Ele tem todo o poder. Ele venceu para te dar o direito de entrar nos céus pelas portas. Você tem autonomia para isso. A chave foi tirada das mãos do inimigo. Está sobre as mãos da igreja. A autoridade representada está nas mãos da igreja hoje. Você tem autoridade. Ninguém pode olhar para você como se fosse qualquer coisa. Você é um crente lavado, um crente redimido pelo sangue, pelo sangue. Exalte o nome dele, adore o nome dele. Oh,